Olá, eu sou Angélica Gouveia e nós estamos no nosso desafio de 21 dias. E nós estamos no nosso 17º dia com o tema Mudança de Mentalidade. É um tema muito importante. Se nós queremos alcançar as bênçãos de Deus, nós precisamos mudar o nosso modo de pensar. E para quem não sabe, o nosso desafio consiste em orarmos 10 minutos pelo tema do dia e durante 21 dias estamos fazendo um jejum que você pode tirar o que você quiser para que você venha vencer, para que você venha prosperar, para que você possa alcançar lugares maiores. Amém? Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui na Tua presença, Senhor, gratos, Senhor, por mais este dia que o Senhor nos concede. Senhor, sê conosco, Senhor. Muda, Senhor, a nossa maneira de pensar. Nos transforma, Senhor. Queremos, Senhor, alcançar as Tuas promessas, Senhor. Queremos chegar a lugares maiores, Senhor. E eu sei que o Senhor tem sonhos e projetos para nós. A Tua palavra, Senhor, diz que o Senhor tem para nós pensamentos de paz, Senhor. Pensamentos, Senhor, bons, Senhor, para nos dar, Senhor, aquilo, Senhor, que o Senhor deseja para cada um de nós. Deus, então nos ajuda, Senhor, a vencer o nosso pensamento. Aquilo, Senhor, que não provém de Ti, Senhor, que o Senhor possa tirar. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos à nossa passagem bíblica. A nossa passagem bíblica, ela está lá em Hebreus capítulo 10, versos 23, que diz assim: sem duvidar, mantenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, porquanto quem fez a promessa é fiel. Quem fez a promessa, ele é fiel. E ele é fiel para cumprir. Se nós queremos alcançar alguma coisa nas nossas vidas, nós vamos aprender hoje juntos, porque isso tem sido um aprendizado para a minha vida também, que nós devemos mudar a nossa mentalidade. A primeira coisa que nós devemos fazer é tirar da nossa mente as coisas ruins. Por isso, nós precisamos ter cuidado com aquilo que nós vemos, com aquilo que nós lemos, com aquilo que nós colocamos diante de nós. Porque isso faz toda a diferença. No final desse vídeo, eu vou contar para você uma passagem bíblica e você vai ver que o fato de nós colocarmos coisas diante de nós que não são boas, que isso venha influenciar a nossa mente, nós deixamos de alcançar aquilo que Deus tem para as nossas vidas. A segunda coisa que nós precisamos fazer é nos cercar de pessoas que vão agregar aos nossos projetos, aos nossos objetivos, que agreguem aos sonhos que Deus tem para cada um de nós. Porque quando nós nos cercamos de pessoas erradas, essas pessoas podem nos influenciar, muitas vezes não para o caminho mau, mas também nós não chegaremos ao nosso propósito. Por isso é importante, você quer crescer no seu trabalho, faça a sua network, faça a sua rede de relacionamentos para que você possa crescer dentro da sua área, dentro daquilo que você deseja. Porque quando nós nos unimos junto com as pessoas que têm aqueles objetivos, aqueles propósitos, que têm um pensamento de crescimento, nós acabamos que aprendemos com elas aquilo que pode trazer um plus para o nosso crescimento. Cerque-se de pessoas boas, cerque-se de pessoas que tenham visão de Deus. A terceira coisa, nós precisamos de projetos. Nós já falamos aqui que nós precisamos projetar, nós precisamos planejar o que nós desejamos,
tenha projetos grandes, tenha projetos prósperos, porque o Deus em quem nós confiamos, ele é grande. Olha o propósito de Deus, o propósito de Deus é salvar a humanidade. Ele veio para que todos tenham vida e vida com abundância. Ele veio para salvar a humanidade. Ele se entregou por nós. O projeto de Deus é sempre grande e nós devemos ter projetos grandes nas nossas vidas para que a gente venha alcançar coisas maiores e melhores. A história de hoje, ela é sensacional. Ela fala da história de 12 homens que foram espiar a terra prometida. Essa história está lá no livro de Números, capítulo 13. E eu vou ler alguns versículos aqui para vocês. A história diz que Moisés recebeu a ordem de Deus para que ele pudesse estar enviando 12 homens para espiar a terra prometida. Ou seja, eles iam tomar uma posição ali do que estava acontecendo e Deus, a partir dali, iria dar uma estratégia para aquele povo vencer. Mas como Deus sempre conta, né, com a nossa ajuda, ele sempre quer a nossa participação, melhor dizendo. Então, Moisés teve aquela incumbência, envia 12 homens, um de cada tribo, para que eles possam ir lá espiar a terra. Durante 40 dias, aqueles homens foram lá espiar a terra. E diz assim, Números 13, 1. Enviou, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã. Verso 13. Depois que vieram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide, com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens numa vara, como também romãs e figos. Aqueles homens pegaram da terra prometida para o povo de Deus um cacho de uva tão grande, que foi necessário que 2 homens pudessem colocar numa vara e carregar. Ou seja, eles se apoiaram e carregaram ambos aquele cacho de uva. Verso 13 diz assim, Números 13, 23 diz assim, Calebe queria ir, mas os outros 10 não. Quando aqueles homens voltaram de espiar a terra, aqueles homens trouxeram para Moisés o relatório. E o relatório era o seguinte, olha, a terra, ela é maravilhosa. Porém, a terra tem gigantes. A terra tem homens muito grandes. E nós não vamos conseguir vencer aqueles homens. Aqueles homens são gigantes e nós, perto deles, somos gafanhotos. Olha que visão pequena. Deus havia prometido. Quem prometeu foi Deus. Uma terra que manava leite e mel. E aqueles homens, eles tinham tão somente que tomar posse daquela terra, porque Deus já tinha dado a promessa. Mas 12 homens foram lá, e daqueles 12 homens, só 2 voltaram trazendo um bom relatório e falando assim, vamos possuir aquela terra, porque aquela terra é nossa e o Senhor Deus, ele é por nós. Mas 10 vieram dizendo que não, que eles eram muito pequenos, que eles não venceriam aqueles homens. Eu quero dizer para você neste dia que você pode ser pequeno ou pequena, mas o Deus que fez a promessa, ele é grande. E como nós lemos aqui no início, ele é fiel para cumprir. Você entende isso? Ele é fiel e ele tem todo o poder. Vamos continuar. Porém, os homens que tinham com ele subido disseram, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Números 13, 31 vai continuar relatando isso. E diante dos filhos de Israel,
infamaram a terra que havia espiado. Nós falamos aqui da importância das pessoas que nos cercam, das nossas amizades, dos nossos relacionamentos. Aqueles 10 homens simplesmente começaram a colocar na cabeça do povo que eles não poderiam vencer aqueles homens, que eles não iam conseguir conquistar aquela terra, apesar daquela terra ser extremamente boa. E o que aconteceu? Eles falam ainda assim: também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, são descendentes de gigantes, e éramos aos seus nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Eles se enxergavam pequenos e olhavam que eles também olhavam para eles, olhando para eles de forma muito pequena. Olha a visão errada que eles passaram para o povo. Sabe o que aconteceu? A palavra de Deus continua relatando que apenas Josué e Caleb se mantiveram firmes, dizendo o seguinte: nós vamos vencer, o Senhor Deus é conosco, Ele fez a promessa, Ele nos prometeu essa terra e nós vamos vencer. Mas todo o povo ficou incrédulo por conta daqueles 10 espias. E aí o Senhor se irou e falou assim: olha, vocês espiaram a terra durante 40 dias, pois vocês vão ficar no deserto durante 40 anos. Essa geração vai passar, essa geração vai morrer, e vocês não vão entrar na terra prometida. Só a geração de vocês, a geração posterior, é que vai entrar na terra prometida. Triste, não? Não confiaram na promessa. E o mais interessante é que a Bíblia, ela às vezes nos dá detalhes, e esses detalhes, eles não são em vão. Eles nos servem de reflexão. Esses detalhes, eles são reflexões, melhor dizendo, para as nossas vidas. Sabe o que aconteceu? Aquela geração morreu. Mas Josué e Caleb permaneceram vivos. E eles entraram na terra prometida. E o detalhe é que quando nós vamos ler a palavra de Deus lá no livro de Josué, a primeira cidade a ser conquistada da promessa foi a terra de Jericó. Você sabe como foi derrubada as muralhas de Jericó? Eles rodearam ao redor das muralhas durante 7 dias. E depois eles tocaram a trombeta e as muralhas caíram sozinhas. Poder de Deus. Aqueles homens, porque eles estavam com uma mentalidade ruim, uma mentalidade pequena, eles deixaram de viver a promessa de Deus. Aquele povo, porque foram orientados por 10 homens com mentalidades pequenas, que não era a mentalidade de Deus, que não era a vontade de Deus, e eles eram líderes, porque eles, cada um deles, era líder de uma tribo do povo de Deus. Mas aqueles 10 líderes, porque eles não tinham a mentalidade do Senhor, eles influenciaram aquele povo para viver de forma miserável, porque eles morreram no deserto. Eles poderiam ter entrado na terra prometida. Tá certo que Deus providenciou durante todo aquele período o alimento no deserto, mas a passagem deles pelo deserto era para ser um tempo muito menor, era para ser abreviada. Eles só viveram todo aquele tempo no deserto porque eles não acreditaram na promessa, porque eles tinham uma mentalidade que não estava de acordo com a vontade de Deus. Viva de acordo com a vontade de Deus. Deixe Deus fazer o sobrenatural acontecer na sua vida. E aí Josué e Caleb entraram na terra prometida e viveram o melhor de Deus.
Você precisa viver dessa forma, uma nova mentalidade em Cristo Jesus. Ele quer fazer coisas grandes na sua vida. Ele quer fazer coisas sobrenaturais. Tenha uma nova mentalidade. Creia nisso. Vamos orar? Senhor, nós entregamos a nossa mente em tuas mãos. Te pedimos, ó Deus, no dia de hoje, que o Senhor nos dê uma nova mentalidade, uma mentalidade de vitória, uma mentalidade de vencedor, uma mentalidade de vencedora, uma mentalidade daquele e daquela que vamos viver as promessas de Deus nas nossas vidas. Senhor, o Senhor tem propósito para nós, propósitos de vida e vida eterna. O Senhor tem propósitos para nós maravilhosos, Senhor. Em nome de Jesus, nós te pedimos, mude hoje a nossa mentalidade. Que possamos ter a nossa mentalidade como de Josué e Caleb, homens de Deus que viveram o sobrenatural de Deus porque creram nas promessas. Senhor, em nome de Jesus, que possamos nos cercar, Senhor, de pessoas, de livros, de palavras que venham, Senhor, em nome de Jesus, nos alimentar e nos fortalecer, Senhor, para vivermos o propósito que o Senhor tem para cada um de nós, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, nos ajuda, alinha, Senhor, a nossa vontade com a tua vontade. Senhor, nos faz, Senhor, ter projetos grandes, Senhor, porque tu és o Deus grande, Senhor. Tu és o Deus que pode todas as coisas, Senhor. Então, Senhor, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a viver esse sobrenatural. Em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, tenha uma mentalidade nova, uma mentalidade de vencedor e vencedora. Em nome de Jesus, um grande abraço.